presença para sentir o toque. Eu não sei você, mas eu já estou quente. Eu já aqueci e já estou preparada para aquilo que o Senhor vai derramar. Quem está preparado aqui para o que o Senhor vai derramar? Quem aqui quer receber uma porção dobrada? Algo vindo do céu mesmo, caindo sobre a tua vida. Eu quero isso, igreja. Amém? Abra sua Bíblia sem demora no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Quem achou, diga amém. Vocês não estão fazendo a velha tática não, né? Que eu já contei quinta passada, né? Amém, igreja. Diz assim a palavra de Deus, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Amém, igreja? Só aí, por enquanto. Se você quiser manter a tua Bíblia aberta, fica à vontade. Igreja, olha só. Nós ouvimos falar muito de oração. Ouvimos falar muito de busca. Ouvimos falar muito de devocional. Ouvimos falar muito de tempo com Deus. Normalmente as pessoas dizem que a oração, você já ouviu esse ditado? É a alavanca que move? Não ouvi. Não, ainda não ouvi. Só tem o Vanderlei falando? Domingo era você também, né, Vanderlei? Hoje também. Amém? Mas move a mão de Deus. Oração é algo tão poderoso. É algo tão forte. É uma palavra pequena. E que a gente está cansado de saber que precisamos orar. Mas seja sincero com você. Quantos de verdade estão usando essa arma poderosa e eficaz? Não precisa me responder não, pode ficar quietinho ainda. Agora é bom que você fique quieto mesmo. Senão às vezes a gente fala, amém, ora, o Espírito Santo do teu lado, ora nada, o que você está gritando, amém, O Espírito Santo fala assim no nosso ouvido, né? Às vezes a gente fala algumas coisas que o Espírito Santo do lado da gente já fala, não, mas peraí, você não fez isso essa semana, você nem lembrou sequer de pegar a Bíblia na sua casa, quem está abrindo a Bíblia aí hoje? Olha, eu abri no domingo e estou abrindo agora hoje. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Se você tem vergonha de dizer, eu não tenho. Isso acontecia comigo direto. Eu abria a Bíblia num culto, eu só ia abrir a Bíblia no outro culto. Porque faltava ainda aprender que eu tenho uma arma poderosa e eficaz que se chama oração. Amém, igreja? Eu e você temos essa ferramenta. Não era para ser opcional, né? Às vezes eu vejo assim, eu orei quando foi a última opção. Não, não pode ser a última opção. Ela é um motivo de sobrevivência. Ela é um motivo que mantém você aceso, que mantém você vivo, que mantém você no fogo, que mantém você querendo mais e mais e muito mais de Deus. Sabe por que muitas vezes nós ficamos cansados? O culto é uma mesmice, o culto é do mesmo jeito, dá sono. Não é só canseira do dia. É porque às vezes tem faltado combustível na tua vida. Tem faltado, se alimentar muito mais disso, para quando você
vem para cá, você já vem assim, peraí, eu não preciso esperar o que eles vão derramar. Eu vim para entregar. Amém, igreja? Eu e você temos algo para entregar para o Senhor essa noite. Eu e você temos algo libertador para oferecer para o Senhor essa noite. Mostrando quem você confia de verdade, mostrando o que a oração ela tem feito de efeito para a tua vida. Igreja, eu gostava demais de quando eu tinha o meu líder e ele me cobrava. Ele pegava aquele planejamento, quem já sentou na mesa com a gente já viu esse planejamento de oração de segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E volta de novo, né? Não é assim, pastora Suzy? E o negócio volta. Não é assim, Kezinha? O negócio vai voltando. Só que é um negócio que fica assim. Eu tenho que colocar todo dia que eu orei, que eu jejuei, que eu fiz isso. Só que às vezes a gente acha, eu orei. Aí quando você olha aquele papel de verdade, você olha e fala assim, eu não orei. Eu não busquei. Eu não falei com Deus hoje. Então a gente vê que muitas vezes a gente não aproveita a oração. Ou a gente é mais ou menos assim, eu oro todos os dias. Não vou pedir nem para ninguém levantar a mão para não mentir. Quantos aqui de verdade? Não é para levantar a mão, só responde para você hoje. Quantos de verdade ora todos os dias? Ora todos os dias assim, ó. Acordei. Ai, meu Deus, já estou atrasado. Ai, Senhor, meu Deus, abençoa meu dia. Vai logo, carro, abre sinal. Ai, Deus, mas olha para a minha vida. Senhor, olha para a minha casa. Mas olha para o meu trabalho. Ai, Espírito Santo, olha para aquilo que está acontecendo. Ou se não, acordou? Ai, vou ler. Vou fazer meu devocional hoje. Aí pegou a Bíblia. Vai ler na cama. Lugar propício para dormir. Nossa, vou encostar um pouquinho. Acabou, irmão. Eu já dormi um monte de vezes fazendo isso. Eu dormi quase todas as vezes que eu fiz isso. Porque a gente fala muitas vezes que ora. A gente fala que muitas vezes busca. A gente fala que muitas vezes conhece que é oração. Sabe o que é oração? Oração é uma conversa com o teu amigo. Quem gosta de papear? Eu amo papear. A gente ama. Então a oração, ela é aquela conversa que você chega no teu amigo e você fala para ele, olha, hoje o dia não está sendo legal. Hoje o dia está muito bom, Senhor, continua abençoando para que ele permaneça assim. Olha, Senhor, hoje uma porta se fechou. Ou hoje, Senhor, uma porta se abriu. Oração é isso. Oração é para a hora difícil, ela é para a hora fácil, ela é para o momento que as coisas não estão acontecendo, ela é para o momento quando as coisas estão acontecendo, ela é para todos os momentos da nossa vida. Uma vida de oração, igreja, ela além de poupar a gente de desgaste com batalha, ela aumenta a nossa produtividade. Você entendeu isso? Como isso é forte? A oração, além de nos poupar de desgastes, tá? Desgaste do quê? Da batalha. Quem já lutou? Nossa, eu quero. Você está que nem Jacó com o anjo. Me dá a minha bênção, Senhor. Me dá a minha bênção, Senhor. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, socorre eu nisso. Você está lá, guerreando. Só que só consegue quem de verdade entende que a oração, ela faz isso, ela nos poupa
de desgaste na batalha. Ela aumenta o quê? A nossa produtividade. E a gente tem uma mania. A gente não, né? Às vezes eu jogo para vocês, mas eu tenho. Eu tenho uma mania, às vezes, de falar assim: nossa, eu não vou orar hoje, porque senão não vai dar tempo. Eu não vou orar hoje, porque senão eu não vou conseguir fazer o resto das coisas que eu tenho para fazer. Eu não vou orar hoje. A gente sempre pensa assim, que a oração é uma perca de tempo. Por quê? Porque muitas vezes você não vai ver Deus. Muitas, inúmeras vezes você não vai sentir Deus. E muitas, inúmeras vezes você vai falar, parece que você está falando sozinho. E muitas vezes você ficou ali 1 hora ajoelhado e não sentiu nada. Já aconteceu isso com você? Amém? Será que alguém pode me ajudar aí? Amém? Só eu que tenho esse problema de fábrica? Amém, igreja? Mas olha só. A Bíblia diz um versículo lá em Eclesiastes 10:10, eu quero ler para você. Que fala sobre afiar o machado. Você corta melhor e mais fácil. Tem um versículo lá em Eclesiastes 10:10 que diz assim: se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Pega uma faca, vou falar uma faca que é mais fácil, né? Se eu falar machado, nem todo mundo pega o machado aqui. Mas pega uma faca, mulher. Pega uma faca, homem, você na hora do churrasco, e a mulher na hora de cortar os bifes e os frangos do dia a dia. Pega uma faca que não está amolada. E você fica. Você é assim também na cozinha? Não corta. Devia ter mandado no açougue cortar direito isso daqui. Cortou grosso, agora eu quero cortar fino e não consigo, a minha faca não vai. Porque não está afiado. Ferramenta errada, utilizada sem corte de forma errada, não vai te trazer benefício. E a Bíblia lá está falando sobre isso. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Então quer dizer, quando você pega um machado que ele está sem corte e vai cortar uma árvore, se você demorava 1 hora para cortar uma árvore no tempo comum, não sei quanto tempo que se leva, você vai levar 3, 4 horas a mais para cortar com um machado que não está afiado. Mas a Bíblia também continua dizendo assim: agir com sabedoria assegura o sucesso. Então quer dizer, se eu perder um tempinho, ficar lá amolando o machado, como que amola o machado? A faca é assim, né? Você pega um negócio, uma lima. Vem cá, pastor Rogério. Amola. O pastor Rogério faz churrasco, né? Não? Vem cá, Rivaldo, personagem de todas as horas. Virou o ator da Viver. Pega. Baqueta tá aí fácil? Pega a baqueta do Gol ali, fazendo um favor. Aí, já nomeou, já arrumamos uma função para ele. Ator da Viver. Então, afia o machado para mim, é que eu não sei como que afia nem a faca. É desse jeito, né? Olha eu batendo assim, não é nada a ver, né? Mulher, eu vou te contar. Mas como é que é? Aí, quando vai bater, o que acontece? Corta fácil. Tá afiado. Tá afiado, obrigado, viu? Deus abençoe. Aplauda ele em nome de Jesus, igreja. Porque tá afiado, igreja. Agora começa a guerrear guerras sem você estar preparado. É que nem orar para alguém que está endemoniado e você não sabe nem o que fazer. Porque você não sabe como tirar. É no nome de Jesus, sai.
Mas os discípulos fizeram isso e chegou uma hora que os demônios não saiu. Porque tem que ter autoridade espiritual. Porque tem que estar afiado. O teu machado tem que estar afiado. O teu coração, igreja, tem que estar afiado. A tua língua tem que estar afiada. Opa, peraí. Não é afiado para as fofocas não, tá, gente? Não é afiado para as conversinhas não, que isso a gente é craque demais. Mas é afiado na palavra. É afiado, sabe? Veio a guerra, chegou o momento da tribulação. Peraí, eu já sei como resolver isso. Por quê? Porque o machado afiado, ele corta mais rápido e ainda te produz muito mais. Se você cortava 10 árvores com machado afiado, sem o machado você vai cortar 3. Igreja, é assim, eu contei esse exemplo para você entender o que a oração ela pode fazer na tua vida. O que a oração pode fazer na tua casa. O que a oração ela pode fazer no teu casamento. O que a oração ela pode fazer no teu trabalho. O que a oração ela pode fazer no meio de tudo aquilo que você necessitar. Amém, igreja? Não é perca de tempo, mas é ganhar tempo. É ganhar tempo. Amém, igreja? E por isso, então, eu escolhi essa palavra de Josafá. A Bíblia conta a história de um rei. Josafá, um rei, um homem temente a Deus. Mas Josafá, a Bíblia também narra, tá? Hoje eu vou contar da parte boa, mas também narra que ele fez alianças erradas. Só que ele era um homem temente a Deus. Ele não era um homem que ele conhecia a ferramenta eficaz. Ele conhecia aonde ele queria chegar. Sabe qual é o maior problema nosso? É que muitas vezes somos cristãos, mas nós não sabemos como pelejar e guerrear as nossas guerras. Nós esquecemos, às vezes, qual é a ferramenta principal para que a nossa guerra aconteça. E a Bíblia vai narrando aqui que Josafá começou a entrar em uma grande guerra. E a Bíblia começou a falar assim que era numeroso o exército que estava vindo contra ele. Igreja, eu quero trazer algo para a nossa vida hoje. Tem pessoas que têm vivido tempo de guerra. Tem pessoas que têm vivido um tempo de dificuldade. Tem pessoas que estão vivendo numa luta. Numa luta, seja ela interna, seja ela externa, seja ela um problema familiar, seja ela um problema financeiro, seja qual for a circunstância que hoje você está tendo que combater. A gente vê dentro dessa história que Josafá, ao saber, ele ficou alarmado. Você já foi para algum evento da igreja? Eu vou para o encontro com Deus. Eu vou para um jantar de casal. Eu vou para um retiro de jovens. Eu vou porque hoje tem um culto e o culto vai ser maravilhoso. E hoje eu estou esperando a minha bênção, o meu milagre. E aí quando você está naquela caminhada para ir, quebra carro. No dia do jantar o marido briga com a esposa. No dia do acampamento o filho está revoltado, não quer ir mais. Quantos obstáculos vão acontecendo para que naquele dia que você estava preparado para receber algo de Deus, aconteceu alguma coisa e você não pôde ir, não conseguiu guerrear. Mas a Bíblia fala que ele estava alarmado. E tem muitas lutas e pelejas que nós estamos alarmados. Tem muita coisa, ninguém tropeça em pedra pequena. Ninguém, desanima numa coisinha pequena. É um acúmulo de coisa.
Um dia você guarda uma, um dia você guarda outra pedra, outro dia você guarda outra, você vai guardando, guardando. Na hora que você vai ver, você juntou uma montanha, que às vezes está um problema, vamos por aí, que está muito maior que você para se resolver. Que está muito maior do que, às vezes, a tua força no momento. E aí é onde você estava alarmado. É comum, igreja, sempre aparecer gente na hora que você vem para o culto? Você acha que é comum? Tem gente que às vezes acha, né? Nossa, apareceu. Não, gente, não é comum. É comum tantos obstáculos aparecer para que você não consiga vir? Não, não é comum. Se chama guerra espiritual. Eu lembrei até agora da Jana, aquele dia que vocês foram buscar as coisas para fazer o evento, né? O menino do nada passa mal, é comum? Não, não é comum, tinha comido, tinha se alimentado. Passou mal por quê? Guerra espiritual, batalha espiritual. E às vezes nós somos alarmados. O Espírito Santo, ele é sempre como, sabe, um melhor amigo mesmo que está ali do teu lado. Olha, isso daí não vai dar certo, uma hora isso daí vai dar errado. Olha, uma hora isso daí vai acabar mal. E foi o que aconteceu com Josafá. E Josafá, alarmado, a Bíblia narra que ele decidiu consultar o Senhor. Amém? Ele proclamou um jejum em todo o reinado de Judá. Reuniu todos os povos vindos de todas as cidades de Judá para buscar o Senhor. O que ele foi fazer? Afiar o machado. Igreja, as pelejas vão vir. Os dias maus vão vir. As situações de dificuldades vão acontecer. Mas e aí? O que nós estamos fazendo quando estamos sendo alarmados, que estamos nos distanciando de Deus, que estamos nos afastando de Deus, que estamos perdendo o tempo de Deus, o kairós de Deus, não o nosso tempo, porque muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, mas Deus está dizendo que as coisas vão acontecer no tempo dEle, da forma que Ele quer. Não é da nossa forma, mas é do jeito que Ele quer. E as pelejas vão se levantando na tua casa. As pelejas vão se levantando lá no teu trabalho. As pelejas vão se levantando no meio da tua família. Os conflitos vão aparecendo. E qual tem sido a minha e a tua postura, igreja? O que temos feito quando as dificuldades acontecem? É mais fácil chutar o balde, né? Ah, vou abandonar tudo. Tudo é mais fácil, né? Abandonar, né? Porque a gente acha que rompe. E pelo contrário, você não está rompendo algo. Você está amarrando algo. Você está jogando algo. Você está deixando algo mal acabado na tua vida. E Josafá, ele teve esse discernimento. A Bíblia narra que Josafá, a primeira coisa quando a guerra veio, o que ele fez? Foi orar. Eu não vou ler o capítulo inteiro, que é muito grande, mas a Bíblia diz lá no versículo 5, Josafá foi orar. Josafá foi buscar a resposta de Deus. Josafá foi buscar o que Deus tinha para ele. Igreja, quando a luta vem, quando o confronto vem, não é para você parar, não é para você desanimar, não é para você desistir, mas é um convite para você ir orar. É um convite para você falar, não, peraí, está acontecendo isso? Então eu vou me revestir daquilo que o Senhor tem para mim. Eu vou buscar diante de Deus aquilo que o Senhor tem para mim. Amém, igreja? E a Bíblia diz que então ele se levantou e foi orar. Levantou e foi orar. Na hora das guerras e das pelejas, não adianta ficar sentado e esperando e fazendo birra. Não adianta ficar, sabe, esperando que as coisas vão acontecer sem você mover uma palha. Mas ele se levantou. Ele buscou. Ele orou. Existe algo que me chama a atenção nessa oração. Sabe por que é bom quando você sabe a importância da oração na tua vida?
é que as coisas ruins acontecem, mas você sabe o que o teu Deus te disse no momento da tua oração. É que você sabe que as coisas difíceis estão rolando dentro da tua casa. As situações estão acontecendo. Mas diante de Deus, você sabe que você pode falar para Ele e Ele vai ouvir toda a tua oração. Toda a tua oração é ouvida diante de Deus, mesmo que no seu interior você ache que Deus não está te ouvindo. Toda a tua dor está sendo sentida diante de Deus, mesmo que você ache que Ele não tem sentido, igreja. Às vezes nós achamos que Deus não vê, que Deus não conhece, que Deus não sabe. Mas Deus não é filho do homem. Ele não é filho do homem para mentir, ou para abandonar, ou para esquecer daquilo que um dia Ele te prometeu, igreja. E eu quero citar 5 coisas que me chamou a atenção dentro dessa oração dele. Porque a guerra dele, espiritual, foi através de uma oração. E o bom de tudo é quando a gente tem um tempo com Deus, a gente sabe onde buscar. Você não vai recorrer para o lado errado, mas você vai recorrer diante de Deus. E a Bíblia fala que Josafá levantou e orou. Primeira fala dessa oração. Senhor Deus dos nossos antepassados, não é Deus que estás no céu? Tu é que dominas sobre todo o reino do mundo. Tu é que domina. Amém, igreja? Qual é o problema que está te afrontando? Qual é a guerra que está chegando até a tua casa? Se levante hoje e diz isso para o Senhor. Senhor, Tu dominas este lugar. Tu domina a vida do meu marido. Tu domina a vida da minha esposa. Tu domina a vida do meu filho. Tu domina a minha vida. Tu tem o controle de todas as coisas. É Tu, Senhor. Não é o médico, não é teu vizinho, não é o familiar, não é o amigo. Mas é Tu, Senhor. Tu. Quando você entende o poder da oração, você sabe a forma certa de recorrer. A palavra de Deus é viva e eficaz e tem poder. A Bíblia fala assim, se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, nós diria para o monte, e o monte se moveria. Eu estou lendo um livro, essa semana comecei um novo, que fala o céu invadindo a terra. Então você imagina como eu estou, né? Eu estou crendo que Deus vai invadir esse lugar, sem dúvida. Sabe o que acontece? Às vezes deixamos de afiar e esquecemos o quão poderoso é uma palavra que sai da nossa boca. É uma palavra que liberamos em prol de uma situação. E a gente vê que Josafá só falou assim, Senhor, Tu domina todo esse reinado. Primeira coisa, reconheceu quem de verdade Deus é e o que Ele tem poder de fazer. Então quem pode mudar essa situação é Deus. Através de onde? A tua oração. Quem pode mudar isso que está acontecendo é Deus. Quem domina? Tu dominas. Tu tem força. Tu tem poder. E o poder está nas suas mãos. Segunda coisa que ele disse foi isso. Força e poder está nas tuas mãos. Senhor, eu estou bem enfraquecido. Fala para Deus. Qual que é o problema que você está querendo vencer hoje? Senhor, eu já não tenho força com a minha mão. Eu já não tenho mais forças para fazer alguma coisa nessa situação. Você não. Mas você tem um Deus que tem força e poder em suas mãos. Terceira coisa, que Josafá olha para Deus e fala, ninguém se opõe contra ti, Deus.
Você está entendendo isso, igreja? Qual é o problema que você está achando que Deus não pode resolver por você? Ninguém pode se opor contra Deus. As pessoas podem se opor contra nós, mas contra Deus não há ninguém. Não há ninguém que pode se opor contra Ele. Quarto, eu sei, ele vai falando assim, que me ouvirás e me salvarás. Minha igreja. E último, não tem nem o que falar, né? Para mim, tem hora que eu leio a palavra e falo, Deus, acabou, me falta a palavra. Eu estava falando do livro que eu estava lendo, e eu li lá. Por que hoje a gente não vê muita pessoa sendo paralítico mesmo, catando as coisas e saindo andando? Por que a gente não vê tanto isso hoje? Porque falta crer. Oração feita com fé produz. E é verdade. Quantas vezes você já orou e falou assim, estou orando, mas não... Seja sincero. Estou orando, Senhor. Só o Senhor mesmo. A gente já põe a dúvida no momento da nossa oração, igreja. Estou orando, mas só o Senhor para pôr a mão. A gente deixa a incredulidade entrar na nossa oração, a gente deixa a dúvida entrar na nossa oração, e a gente deixa de que muitas coisas venham acontecer por meio dela. E eu estou lendo aquele livro, isso que eu só estou no 4º capítulo. Eu falei, meu pai, que é isso, Senhor? E é verdade. Amém? Então tu ouvirás e me salvarás. E por último, nessa oração, Josafá, ele clama a Deus. Senhor, não deixa a gente perder. Põe você ler na tua casa para você entender, tá? O capítulo 20, lê inteirinho. Não dá tempo de eu ler tudo. Mas ele diz assim, Senhor, não deixe que eles toquem em tudo o que me pertence. Senhor, me deu por herança. Então não deixe com que eles toquem. O que aconteceu? Tem como Deus te negar, igreja? Tem como Deus não abençoar essa oração? Tem como Deus não agir? A Bíblia fala assim, sabe por que muitas coisas às vezes não acontecem? Porque pediste e pediste errado. Porque a gente pede às vezes da forma errada. Pastor, mas tem gente fazer oração errada? Tem, essa que eu falei. Quando você ora crendo que a pessoa não vai ser curada. Quando você ora crendo que a situação não pode ser mudada. Quando você já ora, já vendo impossibilidades de acontecer pelo aquilo que você está orando. Mas uma oração feita com sinceridade de coração, igreja. A oração de Josafá foi uma oração de socorro, de ajuda. Senhor, nem todos os guerreiros que eu tenho podem guerrear essa peleja. Meu irmão, nem todas as batalhas nós conseguimos ganhar pela nossa força. Às vezes hoje você pode estar enfrentando uma situação e olhando para ela e falar assim, quando eu vou vencer ela? Quando você entender que os teus problemas não podem ser um motivo para abandonar a Deus, e sim um motivo para você nunca sair da dependência dEle. Se coloca diante dEle, igreja. E a Bíblia é bem clara, não tem como Deus não te ouvir, não tem como Deus não falar, não tem como você não sentir Deus. Não tem como, é impossível. É impossível. Lá em casa, eu e meu marido, a gente conversa bastante quando preparamos a palavra. E como ele disse, né, ele é fantástico. Eu sou teu fã, amor, não tem como, eu sou tua esposa, não tem como eu não falar bem de você.
Né? Assim como qualquer uma falaria bem do seu esposo. Eu creio. Amém, mulheres? Estamos juntas, né? Falar sempre bem do marido. Mal você guarda e ora diante de Deus. E bem você compartilha. Mas eu acho legal, Deus fala com ele. E aí ele fala, amor, mas você precisa ter mais calma. Você precisa confiar. E para mim, às vezes, é tão difícil entender aquilo que ele está falando. E quando eu faço do jeito que ele fala, o negócio vem assim, ó. Aí você só senta, você digita e você ouve o que Deus está falando com você. Igreja, precisamos ter esse tipo de intimidade para que a tua oração ela possa ser ouvida diante de Deus. Josafá, quando ele acabou a oração, ele terminou essa oração dele. Leia, igreja, na sua casa. Não perde essa oportunidade não de abrir a sua Bíblia na sua casa para ler isso inteiro. A Bíblia narra no versículo 15. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, ó rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenha medo. Amém, igreja? Olha a oração respondida diante de todos. Ele estava ali amedrontado, com medo, porque o tamanho do exército que viria contra ele era muito maior do que aquilo que ele tinha para oferecer. E olha o que Deus diz para ele: não tenha medo, não fique desanimado, por causa desse exército enorme. Pois essa batalha, ela não é de vocês, mas essa batalha é de Deus. Igreja, quando você entende o poder da oração, você vê que não é o que você consegue fazer, não é a força da tua oração, não é a força daquilo que há dentro de nós, não é nada que eu e você possamos oferecer, mas é algo que Deus olha diante do teu coração, de uma humildade, de uma simplicidade, de uma vida, e fala assim: não, peraí, ele pediu, e quem pede, quem bate a porta? Não, vocês não estão, acho que vocês não conhecem esse versículo. Quem bate a porta? Quem pede? E o que aconteceu? Ele disse: espera aí, essa batalha não é tua, mas essa batalha é minha. Essa batalha é de Deus. Igreja, tem coisa que não adianta. É Deus que vai resolver. Mas se você não saber buscar, se você não saber orar, se você não saber falar, igreja, nada vai acontecer. Mas Deus só falou assim para ele, ó, não precisa guerrear nada. É a continuação, tá? Não vou ler ali não, vou falar com as minhas palavras. Ele só falou assim para ele, ó, a batalha é minha. Guarda as provas que você estava aí. Guarda as palavras que você ia liberar. Não, mas eu vou resolver essa situação. Guarda. Conta. E deixa na mão de Deus. Ele está falando assim, ó, não precisa mais nada. Ele só deu as ordens. Ele falou assim, ó, se levante amanhã. Vai com um exército à frente. Ele só deu as ordens. Ele falou assim, mas essa peleja, quem guerreia, sou eu. Sabe por que tem peleja que nós não estamos ganhando? Porque não estamos deixando Deus guerrear lá por nós. Estamos querendo nós guerrear com a força e a gente não tem força. Mas quando ele deixou a igreja, a Bíblia diz que ele só foi assim. Saiu. Pode subir o louvor aqui para mim, fazendo um favor? A Bíblia diz que ele só foi assim. Pegou. Todo mundo já tinha ouvido as ordens de Deus. Falou, então peraí. Já está tudo certo. Então é só a gente sair. Aí a Bíblia fala, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantar ao Senhor, a louvar pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para
para sempre. Tinha uma guerra esperando ele lá na frente. Igreja, eu sei que muitos vão sair daqui e vai ter uma guerra te esperando dentro da sua casa. Porque quando a gente está aqui, está tudo muito confortável. A gente está ouvindo Deus, a gente está louvando a Deus, a gente está falando com Deus. Mas o problema de tudo é quando a gente volta para o nosso dia a dia. A semana corrida, a rotina, tudo que a gente tem no dia a dia para fazer. Mas a Bíblia fala que ele foi. Ele entoou. O povo começou a guerrear, olha. Nós damos graças, Senhor, porque o teu amor dura para sempre. Então quando eles saíram falando, Deus, vai hoje diferente embora para a tua casa, igreja. Ao invés de você ir para a tua casa falando assim, não, eu estou indo, mas o problema continua, a situação continua, vai já glorificando a Deus. Vai falando, Senhor, obrigado, porque eu creio que o Senhor já entrou com providência lá. Senhor, obrigado, porque eu sei que aquilo que eu estava pedindo lá no meu trabalho, amanhã eu vou voltar lá. E as coisas já não vão estar mais do jeito que estava. Vai na frente, Senhor, por mim. Já vai louvando, já vai agradecendo. E a Bíblia fala que quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma grande emboscada entre os homens do exército de Amon e Moabe dos montes de Seir, que estavam indo em Judá, e eles foram derrotados. Se coloque em pé, igreja. Porque um começou a guerrear com o outro do próprio exército. Você tem noção que é isso? Sabe o que a oração ela faz? Com que os teus inimigos sejam confundidos. A oração tem o poder de fazer com que o seu inimigo seja confundido. Pode apagar as luzes em nome de Jesus. Você vai ter um momento, igreja, para orar. Você vai ter hoje um momento para falar com o Senhor. Você vai ter um momento para você colocar, Senhor, tu dominas. Lembre da oração dele. Tu dominas, tu tem força, tem poder em tuas mãos. Ninguém se opõe contra ti. Ouvirás e me salvará. E temos uma herança dada por ti, Senhor. Amém, igreja? E eu tenho certeza que muitos dos problemas que estavam te abatendo, muitas situações que estavam afligindo a tua vida, muitas situações que estavam se opondo contra você, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Há poder, igreja, na tua oração, há poder no teu clamor, há poder naquilo que você fala com Deus. Feche teus olhos e já começa a guerrear, já começa a orar, já começa a falar com o Senhor.